Queridos amigos e queridas amigas, é com grande gáudio que nós retornamos para estudar mais um capítulo da obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. E hoje, em mais uma abordagem, estaremos aí fazendo considerações, entretecendo reflexões em torno do capítulo 10 dessa obra magistral da saga de André Luiz. Esse capítulo que é intitulado pelo próprio autor espiritual como Preciosa Conversação. O capítulo Preciosa Conversação, e o título já sugere isso, é uma alusão a um diálogo que vai ser estabelecido como consequência da jornada que André Luiz fez com a sua equipe espiritual rumo ao chamado Lar da Bênção, capítulo 9, capítulo passado, que nós já examinamos. E nesse local, Lar da Bênção, dedicado esse local e cujos espíritos estão voltados para essa dedicação a cuidar, atender e ajudar espíritos que desencarnaram em formas infantis e ali continuam apresentando essa condição ainda continuam preservando essa imagem, essa condição, essa aparência infantil, portanto, condição, portanto, de criança, reflexo do estado infantil que o espírito estava quando desencarnou no corpo, e ali permaneciam. O capítulo 10, como nome, o título do capítulo já entrega, já dá a pista. O capítulo 10, Preciosa Conversação, é um diálogo sobre as atividades desse local, sobre o cuidado que os espíritos têm nesse local, sobre o tipo de tarefa a exercer ali, e também um diálogo que tem aspectos doutrinários importantes, aspectos espirituais importantes, informações muito relevantes para nós em relação à criança, em relação à infância, em relação a esses espíritos especificamente, ao mecanismo por detrás dessas questões de o espírito preservar sua aparência perispiritual da mais recente, última existência carnal. Tudo isso, de alguma forma, é explicado, é discutido, é debatido, portanto, o que é um acervo precioso, né? Por isso preciosa conversação, um acervo valioso aqui de vários elementos doutrinários, uma riqueza de conhecimento, de conteúdo, informações valiosíssimas, preciosas mesmo, para a nossa sabedoria, em favor do nosso enriquecimento doutrinário e espiritual nesse capítulo, né? Então o capítulo já começa com um diálogo que vai se estabelecendo e ao longo de todo o capítulo vai se estabelecendo esse diálogo entre a personagem Blandina, a personagem Clarencio, ministro de nosso lar, André Luiz, e o próprio Hilário Silva, que é um companheiro também ali de André Luiz, que faz parte da equipe, que faz parte dessa peregrinação, né? Desse acesso, essa peregrinação, essa romaria, essa viagem, essa excursão que esse grupo espiritual fez, descrito no capítulo passado, agora param para dialogar, para discutir em torno desse local que eles fizeram essa excursão, que eles fizeram essa viagem. E aqui nós temos, logo no início do capítulo, a Blandina esclarecendo algumas dúvidas, em alguns momentos sendo complementada, sendo adicionada, sendo recebendo a colaboração de Clarencio ali, ministro, que complementa algumas falas dela, mas é quase que um diálogo em grupo em que a Blandina esclarece algumas dúvidas. Blandina que é um espírito dedicado ali, especificamente dedicado àquelas tarefas, né? Que é um espírito que recepcionou eles ao lado de um outro espírito denominado Mariana, que também se dedica ali, mas o foco maior, o enfoque maior é em torno da personagem Blandina, que parece voltada, dedicada às atividades desse tipo, né? As atividades de cuidar de espíritos desencarnados em formas infantis e que preservam essas formas nas suas condições mais variáveis, desde aquele que desencarnou
desencarnou de maneira violenta e ainda se ressente dos reflexos da desencarnação no corpo ali, sendo cuidado, sendo tratado, recebendo fluidoterapia, recebendo passes magnéticos, recebendo assistência espiritual, carinho, amor, até aquele espírito que já está lúcido, consciente da desencarnação, já se libertou daqueles vínculos mais fortes com a matéria, mas ainda permanece preservando a sua autoimagem de criança, a autoimagem na infância. E aqui nós temos a própria Blandina dizendo que os casos que ela cuida, os casos que ela já viu, os casos que ela pôde contemplar e pôde trabalhar e pôde ajudar, constituem problemas aflitivos. Dramas e problemas muito sérios, alguns dos quais são muito graves, né? E ela esclarece que esses problemas às vezes remetem aos conflitos que o espírito tem na reencarnação, aos processos que ele estava de alguma forma em curso durante o processo reencarnatório, as suas dívidas espirituais, os seus méritos, os seus deméritos, as suas vinculações com outros espíritos, os dramas da encarnação que esses espíritos, por estarem ainda vinculados, apegados à condição ainda humana, à condição ainda material, que é a condição da maioria de nós, aqui para nós, né? É a condição que ainda envolve a maioria de nós encarnados, né? Ou seja, que guarda alguns apegos para com a matéria, apesar de já ter se desvencilhado alguns dos liames mais fortes, guardam mentalmente apegos com o corpo, apegos com o mundo material, apegos com aqueles que eles deixaram. É claro que esses espíritos têm e apresentam os problemas mais aflitivos, que varia de cada caso é um caso, varia ad infinitum, a depender de cada situação, mas que são problemas aflitivos que merecem amparo, que merecem cuidado, de longo curso, às vezes durante anos ali. O que Blandina esclarece de maneira geral é que esses espíritos de criança desencarnados, eles são amparados. Existe amparo espiritual. A despeito dos seus processos pessoais, cada um tem os seus desafios, tem a sua história reencarnatória, tem os seus compromissos, os seus testemunhos. A despeito disso, eles chegam no mundo espiritual, claro que são amparados. Na condição de criança, desencarnaram crianças, eles são amparados. Se no mundo material existe amparo para a criança especializado por ser criança, imagine no mundo espiritual um espírito, repito o que falamos na semana anterior, um espírito que não é criança, né? Porque o espírito, aquele espírito não é criança necessariamente, né? O espírito, na verdade, ele foi criança no corpo, mas ele chega no mundo espiritual guardando aquela condição, como acontece na maioria dos casos entre nós. A gente desencarna e quase sempre a gente desperta além túmulo com a nossa aparência, com as nossas condições que nos caracterizavam a personalidade da existência que a gente acaba de deixar, da reencarnação que a gente acaba de se desvencilhar. Então, raríssimos os casos dos espíritos mais evoluídos, mais aprimorados, que têm a condição de se desvencilhar daquela aparência e de repente resgatar, recuperar uma aparência de uma encarnação muito longínqua. Quando a gente vê, por exemplo, o espírito Emmanuel, ele não aparece na condição da sua última encarnação. Aliás, Chico Xavier até falou isso em 30 anos com Chico Xavier e Amor e Sabedoria de Emmanuel, que a primeira vez que ele apareceu na condição de um idoso, um velho sacerdote católico que havia desencarnado em terras brasileiras. Se refere aí à última existência dele, que tudo indica, teria sido aqui no Brasil, no final do século XIX, começo do século XX, né? E aparece ali. Mas depois, Emmanuel sempre aparecia a Chico com a aparência fisionômica, entre aspas, do senador Públio Cornélio Lentulus, que de jeito nenhum foi sua última encarnação, ele teve inúmeras depois, mas ele aparecia sempre com aquela aparência, senador esse que é um personagem da obra Há 2000 anos, obra de sua autoria, e que ele aparecia, muitas vezes a Chico Xavier, com aquela aparência para recordar, segundo as suas próprias palavras, recordar os seus dias de quedas,
as quedas dolorosas que ele experimentou naquela época e que de alguma forma repercutiu ao longo dos séculos nos seus débitos, nas suas dívidas, que ele conseguiu de alguma forma sublimar, que ele conseguiu de alguma forma superar ao longo das encarnações, tornando-se o apóstolo que foi, por exemplo, Padre Manuel da Nóbrega, ou Padre Damiano, outra personagem de uma das suas obras, a obra Renúncia, né? Mas ele preferia, por opção pessoal e por ter condição de alguma forma, se revestir daquela aparência do senador romano que ele foi de há 2000 anos, quando viveu ali contemporâneo do Cristo e chegou, inclusive, a conhecê-lo pessoalmente, conforme ele anota na sua obra, que de alguma forma não deixa de ser uma espécie de autobiografia, né? Então, ele aparecia assim, né? Era portanto, uma opção dele. Joana de Ângeles muitas vezes aparecia Divaldo com uma aparência específica e em algumas situações ela modificou. Por exemplo, certa vez, estando no México, na tumba de Juana Inés de la Cruz, ela apareceu a ele com a aparência de Juana Inés de la Cruz, que foi uma das suas reencarnações anteriores, como também já apareceu na aparência de Joana Angélica de Jesus, Sora Joana Angélica de Jesus, a abadesa aqui do Brasil, aqui da Bahia, que desencarnou, vítima da baioneta de um português, de um soldado português, por ocasião da época da independência da Bahia e, por extensão, por consequência, a independência do Brasil. Então nós temos, portanto, esses exemplos só para a gente ter uma ideia, né? Que o espírito mais evoluído, ele tem uma condição de repente, mudar a sua forma, porque, como ele tem um domínio sobre si mesmo, e Blandina vai explicar isso, ele tem um domínio sobre si mesmo, ele pode plasmar no perispírito a sua forma que lhe apetece, ele tem um controle, uma autonomia, uma liberdade maior, diferentemente dos espíritos muito densos, muito apegados à matéria, que estão sujeitos ali à última encarnação, aos reflexos daquilo que aconteceu com o corpo dele e que repercutem nele, como se ele ainda estivesse no corpo, e assim por diante. Lembremos de André Luiz em Nosso Lar, né? Vagando 8 anos pelo umbral, sem ter noção do tempo que ele vagava ali, barba crescendo, fome, sede, que são os reflexos da matéria, porque ele viveu muito para a matéria, ele viveu para os excessos, como ele colocou, os excessos de toda sorte, a alimentação, sexo desorganizado, ele foi tabagista e também ele se excedeu na ingestão de bebidas alcoólicas, chegou no mundo espiritual impregnado desses excessos, impregnado desses problemas, desses vícios que ele cultivou. Então, são problemas aflitivos, né? E Blandina comenta que, a despeito de qualquer situação, a criança desencarnou, seja de um câncer infantil, seja de um acidente, a criança desencarna, ela é amparada. O espírito, né, que foi criança, não é que o espírito é criança, foi criança e preserva essa condição de criança, ela é amparada, ela é sustentada, ela é guiada, ela é encaminhada, né? E aí Blandina, inclusive, cita o caso de Júlio. Ela chega a dizer o seguinte: o caso de Júlio não é dos mais graves. Olha só, a gente examinou no capítulo passado a questão do caso de Júlio, a gente comentou sobre a situação dele, o sofrimento que ele ainda vivenciava, né? A angústia dele ainda, a desencarnação violenta e os reflexos do seu perispírito, até por ter sido um ex-suicida em existência anterior. Então, comenta o caso que exige de Blandina o cuidado ali, o desvelado amor, mas ainda assim ela comenta aqui, afirmando que não se trata de um dos casos mais graves, né? Pelo contrário. E aí, ela explica os casos mais graves. Ela explica fazendo uma espécie de histórico reencarnatório de algumas personagens que viveram na Terra, dominando os outros, liderando apenas para os seus interesses pessoais, criaturas que são excessivamente egoístas, hiperegoístas, que viveu apenas para o ego, que viveu, como diz ela, ressecadas nos sentimentos, porque eram frias em relação aos outros e ressecou a sua própria alma. Essas criaturas desencarnam com vibrações muito nefastas e que, quando desencarnam, aqueles que ficam também rejeitam-nas, enviando mensagens mentais de vibrações de repúdio, de aversão a elas. Esses espíritos, muitas vezes, graças à atmosfera que criaram para eles mesmos, muitas vezes, diz Blandina,
ao reencarnar, encontra certa dificuldade. Porque quando eles vão reencarnar, aqui ela não fala dessa forma, eu estou desdobrando, porque aqui não é um vídeo, né, como todos os vídeos que a gente faz, fazendo apenas uma resenha do capítulo, porque senão seria fazer uma coisa pior do que o próprio capítulo. Afinal, eu estou, na verdade, comentando aqui uma coisa que a pessoa pode ir no capítulo e ler e encontrar coisas muito melhores, porque por mais que eu tente explicar todo o capítulo aqui, detalhar, o capítulo é mais rico do que minha fala, até porque a minha fala é em cima do capítulo. Então é claro que o capítulo é mais rico, né? Não pode ser isso. Eu estou fazendo deduções e desdobramentos em cima do capítulo, especialmente para aqueles que querem ler, que estão acompanhando, que estão lendo, porque aí vão se enriquecer mais de reflexões em cima do texto, né? Então, não é, portanto, uma resenha do capítulo, um resumo do capítulo, porque senão seria colocar uma coisa aqui que não acrescenta nada, afinal do capítulo já tem tudo, né? E eu estou aqui só repetindo, não é isso. Mas fazendo aqui uma dedução, a gente pode perceber que ela fala desses espíritos, que ela não fala isso diretamente, mas eu deduzo que esses espíritos encontram dificuldade de reencarnar. Por quê? Porque a vibração, a atmosfera espiritual que eles construíram em função dos seus atos, das suas atitudes, do seu comportamento moral, acaba reverberando mais tarde em uma atmosfera. Atmosfera essa que é uma atmosfera pestilencial, que é uma atmosfera nociva, que causa uma espécie de rechaço, de repúdio, e que gera dificuldades no mergulho à matéria. Por que isso? E aí a Blandina fala sobre a questão da repulsa dos futuros genitores, especialmente da figura materna. Aqui não se pode desconsiderar, não estou fazendo nenhum discurso aqui machista, nenhum discurso de que a responsabilidade única é da mulher em relação ao cuidado de filhos, muito pelo contrário, cada vez o planeta avança e a compreensão avança de que a colaboração é de ambos, os pais, genitores, ou responsáveis pela criança, pais adotivos, tios, que seja, mas que não seja uma espécie de culpabilização apenas da figura materna, mas é claro que não podemos negar, e isso não sou eu quem diz, isso são os próprios espíritos que dizem, que a importância e o poder e quase sempre a contribuição e a influência sobre os filhos recai muitas vezes na figura materna, né? A figura materna muitas vezes tem um papel de maior importância, um destaque maior. Claro que há exceções, e as exceções confirmam a regra. Eu costumo dizer em psicologia que quase sempre o abandono de uma mãe, a falta, a negligência de uma mãe, muitas vezes repercute de uma maneira muito mais forte, muito mais prejudicial do que o abandono de uma figura paterna. Existem exceções, mas as exceções confirmam a regra. Quase sempre a falta de uma mãe dói mais do que a falta de um pai. Quase sempre, com algumas exceções. Então, até porque o relacionamento ali da mãe em relação ao filho tem pelo menos 9 meses de vantagem em relação ao homem. O homem, para produzir uma criança, para colaborar com a produção de uma criança, é óbvio, todo mundo sabe, do fenômeno sexual, ele pode... É uma participação bem pouca nesse sentido, pelo menos na fabricação aspas, né? Estou falando em termos materiais aqui, porque o homem, ele pode... a participação dele é de alguns minutos, alguns momentos, ele pode cair duro e morrer, e ele não tem... Claro, ele tem em termos espirituais, mas ele não tem uma atuação tão efetiva assim no caso da mulher, né? Os moldes maternos, a gestação que se avança, o processo de mergulho que é no organismo feminino ali, né? No claustro materno, como a gente costuma dizer, né? Na intimidade uterina, e todo o processo de relacionamento que já começa ali, 9 meses antes, a interação psíquica, perispírito e corpo, com corpo em formação, todo esse processo aí. Então, é claro que, nesse sentido, a missão da mulher, né, desempenha um papel maior ainda, né? Dizem os espíritos, Allan Kardec, lá em igualdade entre homem e mulher, a lei de igualdade. Diz também André Luiz em Nosso Lar, diz Emmanuel, o Consolador, sobre a missão especial da mulher nesse sentido, né? O papel da mãe, etc. Sem necessariamente aqui dizer que... eu não estou me referindo aqui a dizer que
o papel e a missão de cuidar de filho é só da mulher, só da mãe, é coisa só das mães, os pais não têm contribuição nenhuma. Não é isso que eu estou dizendo, não é esse conceito que eu estou aqui defendendo, muito pelo contrário, mas eu estou dizendo do papel especial, o papel e a missão importante, a influência que uma mãe pode exercer, inclusive antes da reencarnação. Por quê? Porque muitas vezes, é a mãe quem sente a vibração, ou melhor, é a mulher quem sente a vibração do espírito futuro reencarnante que se aproxima primeiro dela, que começa a se aproximar dela para se ambientar psiquicamente com ela, a fim de futuramente reencarnar. E aqui, André Luiz chama atenção para isso, né? Ele insinua essa coisa da repulsa dos pais, essa repulsa dos futuros genitores pode causar uma resistência no espírito reencarnar, ou pode até em determinado momento realmente impedir do espírito reencarnar. Mas por que isso? Porque o espírito, com aquela vibração densa, muitas vezes se aproximando da mulher futura mãe, muitas vezes recebe dela o rechaço. Ela sente um asco daquela vibração negativa. Eu não estou falando nem de vínculos reencarnatórios do passado, que aí pode acontecer também, da mãe sentir um asco, porque é uma antipatia dela do passado, mas eu estou dizendo de, não necessariamente isso, mas só pela vibração pesada desses espíritos, eles se sentirem rejeitados ali, e o próprio psiquismo da mulher as rejeita muitas vezes, né? Quando não, ao reencarnar, ou no ventre da mulher, e ao reencarnar, há uma espécie de antipatia por conta da vibração pesada daquele espírito, que faz parte do quadro de provações dele. E aí, a Blandina explica em relação à missão da mulher, a importância da missão da mulher nesse sentido, e aí chama atenção para as mães imaturas, né? Ela faz uma explicação sobre isso, as mães imaturas, né? Que muitas vezes, ao sentir esse rechaçam mesmo a entidade espiritual, ou às vezes rechaçam o bebê que está se desenvolvendo por conta da vibração pesada, quando esse mal-estar que vem da vibração pesada deveria ser compensado com induções positivas. Se é uma mulher, por exemplo, madura, uma mulher espírita, uma mulher espiritualista, uma mulher cristã, pode começar a fazer o trabalho oposto, para ir diluindo aquela vibração pesada no mergulho na carne. Mas se é uma mulher imatura, uma mulher ainda muito na sensação e pouco no sentimento, uma mulher que não desenvolveu ainda os sentimentos, ainda está muito na sensação. O que é que eu digo com sensação? Sensação é essa vida nossa sensorial apenas, que eu quero só o prazer sensorial e eu me incomodo com qualquer coisa que me desagrade, né? Então eu sou intolerante a qualquer incômodo, eu sou intolerante a qualquer desconforto, como se a vida não fosse também feita de desconfortos. A vida saudável, a vida equilibrada é feita também de desafios. Trabalhar, servir, atuar é também uma espécie de desconforto. Afinal, exige esforço no sujeito, né? Então, mas aqueles que estão muito na sensação querem apenas o prazer, a zona de conforto do prazer imediato e são intolerantes a qualquer desconforto. Como se fosse possível uma vida material sem pequenos desconfortos, pequenos e às vezes até médios e grandes, né? Mas, enfim. E aí ela cita essas mães imaturas que rechaçam ou psiquicamente ou rechaçam o espírito já no ventre, por exemplo. Manuel Filomeno de Miranda, na obra Temas da Vida e da Morte, vai dizer que a depender do rechaço, a mãe, a genitora ou os pais, a depender se o espírito também é imaturo, pode gerar esse rechaço, um aborto espontâneo. Porque o próprio espírito se sente rejeitado, ele parte o laço, porque ele ainda tem certa autonomia, especialmente no primeiro trimestre de gravidez, e ele pode romper ali o laço que o une ao organismo feminino, ocasionando um aborto espontâneo, que foi decisão dele, mas que teve o rechaço, teve a responsabilidade do rechaço dos genitores, principalmente da genitora, né, que já abrigava ele ali. Então há abortos espontâneos que são também motivados, ou pelo menos são incentivados, né? Tem a colaboração, digamos assim, do encarnado que rejeita aquele espírito. Diz Filomeno de Miranda no livro Temas da Vida e da Morte. Então, e também a repulsa dos genitores quando o sujeito já está encarnado. O sujeito já está encarnado com aquela vibração e essa repulsa se manifesta em negligência para com o filho, em falta de atenção, em maus tratos, em
abusos, até violência, assédio e toda essa sorte de coisas que se manifesta ali, porque aquele espírito é um espírito endividado, ele também reencarna ali naquela condição para amadurecer aquilo que ele não amadureceu antes, aquilo que ele teve demais e não valorizou, agora volta 100 para valorizar aquilo que ele um dia não deu valor, um dia ele teve e não deu valor. Então, André Luiz, escreve, transcreve, na verdade, a fala de Blandina, que é muito interessante, Ela chama as mães imaturas de mães que são mulheres que são mais fêmeas do que mãe. Eu achei interessante essa alusão dela, mais fêmeas do que mãe, É a ideia de que é mais animal do que humana, mais fêmeas do que mãe, É como a gente diz, por exemplo, o homem que é mais macho do que homem. O que é isso? Quer dizer, esses comportamentos, digamos assim, mais instintivos, Essa vida mais instintual, Então a mulher que vive, que é mais fêmea do que mãe, é uma mulher, na colocação de Blandina, que eu deduzo ser uma mulher mais sensação do que sentimento. A maternidade abre espaço para uma experiência de sentimentos, de afetos, onde aquela vida instintiva, a partir inclusive do erotismo que gerou, erotismo aqui não no sentido negativo, da sexualidade que gerou o filho, e que mais tarde abre portas para ela, para não apenas ter sensações sexuais com o parceiro, mas também aquela experiência se desdobrar agora em afetos para com o filho. Então a experiência, a finalidade, pelo menos espiritual, é que essa experiência amplie, em vez do casal apenas numa relação erótica, esse afeto, cujo laço pode ser até sexual, inicialmente, se manifesta, se sublimar em afeto recíproco que vai ser direcionado aos filhos, ou ao filho, ou a vários filhos, e não apenas eles sublimam sentimentos entre si, mas também direcionam isso no afeto daquele elemento que faz parte da vida daquele casal, que está no meio daquele casal, que faz parte da história daquele casal. Então, tudo isso, Blandina aqui se refere, ela não se refere assim, mas eu estou deduzindo em relação a essa expressão, mulheres que são mais fêmeas do que mães, Interessante essa expressão, Interessante esse comentário, então a repulsa pode começar antes do berço, pode se manifestar mais tarde na vida intrauterina, durante o puerpério, durante a gestação, mais tarde se desdobrar ou se desenrolar na vida infantil do sujeito, e às vezes se manifestar com uma negligência, com um maltrato, com alguma coisa que gera prejuízos, danos e até a desencarnação, como foi o caso de Júlio, como foi o caso de Zulmira em relação a Júlio, a segunda esposa de Amaro, em relação àquela negligência que resultou na morte do menino Julinho em alto mar, afogado por negligência dela. E é interessante que ela usa uma expressão infanticídio inconsciente e indireto. Essa expressão é super interessante, que vale a pena a gente aqui fazer alguma consideração, Porque o que ela quer dizer com infanticídio inconsciente e indireto? Aqueles pais, na negligência e tudo, na irresponsabilidade, pode gerar, portanto, um infanticídio inconsciente e indireto. Mas o que ela quer dizer com infanticídio inconsciente e indireto? Pode ser no sentido tanto da repulsa antes, aqui eu faço portanto, uma reflexão, uma hipótese. Não quer dizer que ela queria contemplar tudo isso, mas são deduções, tá? Por essa expressão infanticídio inconsciente indireto, quando ela fala sobre as mães, ou os pais que podem produzir um infanticídio inconsciente indireto, nós temos aqui duas possibilidades aqui. Que ela está se referindo a essas mulheres, principalmente essas mulheres que são mais fêmeas do que mães, mas os genitores de uma forma geral, aqui não apenas a mulher, não apenas a mãe, a gente tem duas aqui possibilidades, pelo menos, Primeiro, o aborto. O aborto é uma espécie de infanticídio inconsciente indireto. Infanticídio inconsciente indireto porque, enfim, nem sempre o sujeito tem consciência daquilo, o sujeito tem a condição, o esclarecimento e a noção, o conceito de que
porque há debate sobre isso, né, em relação ao feto e ao bebê dentro da barriga, ser realmente já é vida, já não é. Do ponto de vista espírita não há dúvidas, mas no sentido geral, às vezes há dúvidas, há questionamentos, e por isso, né, às vezes pode ser considerado inconsciente e indireto, porque não é direto, né? Mas é claro que aqui essa expressão infanticídio inconsciente indireto possivelmente está fazendo alusão a casos como o que aconteceu com Zumira e Julinho. O infanticídio inconsciente indireto, né? Ou seja, uma negligência. Né? Ela sabia que o menino estava no mar e ela... Não vou prestar atenção muito nesse sujeito, não. Seria até bom que ele falecesse. Ela chegou a pensar nisso, né? Como a gente viu em capítulos anteriores, né? Então, esse infanticídio inconsciente direto, Blandina vai dizer que é muito mais comum do que a gente imagina. Negligências aqui, negligências ali. Aí ela tem um texto interessante sobre isso, né? Que vale a pena a gente considerar aqui, mas ela diz, e muitas vezes aquelas crianças desencarnam antes do previsto. Isso assustou André Luiz e Hilário. Como é assim, antes do previsto? E a lei, o progresso, o processo reencarnatório. E aí Clarencio, inclusive, eles explicam que o processo reencarnatório é uma programação, mas não é uma determinação. E a depender da negligência, a depender da atitude que se faz em relação à criança, aquilo não estava programado, porque era o livre-arbítrio de outrem. Embora a criança que passa por isso é um espírito endividado. Mas não estava programado, e às vezes a criança pode desencarnar antes do previsto, o que gera muitas vezes uma frustração, gera muitas vezes, né, uma situação. Assim como, por exemplo, o espírito abortado, né, que já miniaturizou, às vezes, que já está na condição ali perispiritual de feto, de embrião ou de feto, desencarna em um choque de vibrações bastante densas, porque está mergulhando na carne e de repente tem o fio da vida rompido, uma espécie de choque, né, uma espécie de voltar abruptamente para a vida espiritual, da qual o espírito estava saindo e em cuja matéria estava mergulhando. Então, é um processo de frustração e é um processo também ali de choque, né, emocional e também vibratório, né? Então, essa desencarnação antes do previsto, por exemplo, o aborto é um exemplo de uma desencarnação antes do previsto, ou essas negligências que acontecem em relação a essa vibração nefasta, essa resistência em relação à figura materna, ou à figura paterna também, que pode gerar isso. E aí, a própria Blandina diz assim, temos irmãs que por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-nascidos. Envenenam o leite materno pelos pensamentos infelizes. Olha só. Veja como a função da maternidade tem implicações espirituais muito mais do que apenas cuidados com a higiene ou cuidados básicos. Né? A amamentação é uma nutrição para o corpo e para a alma. O amor é alimento das almas, como diz André Luiz. Né? Então, a amamentação tem um aspecto da nutrição biológica, mas tem uma nutrição ali de afeto. Né? Tem uma alimentação ali afetiva. Né? Daí a gente vê os processos psicológicos e psicoterapêuticos, né? Das pessoas, por exemplo, com carências de figuras, por exemplo, maternas ou paternas, né? Ou com desafios nessa área, né? Que muitas vezes não se sentem nutridas simbolicamente. Né? Seja porque não viveram a amamentação, mas não por causa da amamentação do leite materno apenas, do aleitamento materno apenas, mas pelas implicações afetivas, espirituais, psíquicas que vai constituindo o sujeito no momento da amamentação. O que eu quero dizer é que para além do processo material de amamentação, há uma outra amamentação acontecendo ali. Né? Os olhos, né? A relação, o sorriso, a interação que começa a se operar. Então, isso é muito importante. Então, ela diz, temos irmãs que por nutrirem pensamentos infelizes, envenenam o leite materno, comprometendo a estabilidade orgânica dos recém-natos. Vemos casais que, através de rixas incessantes, projetam raios magnéticos de natureza mortal sobre os filhinhos tenros, arruinando-lhes a saúde. E encontramos mulheres invigilantes que confiam o lar a pessoas ainda animalizadas, que à cata de satisfações doentias não se envergonham de ministrar hipnóticos a entezinhos frágeis que reclamam desvelado carinho. Em algumas ocasiões, conseguimos restabelecer a harmonia com a recuperação desejável. No entanto, muitas vezes somos constrangidas a assistir ao malogro de nossos melhores propósitos. Né?
Então veja que colocação super interessante. E aí Hilário pergunta sobre a criança, né? Que ele achava, ele acreditava com as noções da vida espiritual dele, que a criança, ao desencarnar criança, chega no mundo espiritual criança, mas depois vai se tornando adulto, vai se desenvolvendo. A gente até debateu, discutiu isso em nossa live desse estudo na semana passada, né? O desenvolvimento, há uma menção que um dos colegas nossos fez sobre uma obra de Filomeno de Miranda, né? Sobre que em alguns casos de espírito, o espírito continua o seu desenvolvimento biológico, que seria de criança no corpo. Na vida espiritual ele se desenvolve biologicamente, né? Pode acontecer alguns casos, mas não são todos, né? Ali, aqueles casos ali, do lar da bênção, a gente via que alguns não tinham condição de efetuar e de viver esse processo de desenvolvimento, né? De amadurecimento, de maturação biológica, biopsicológica. Nem todos, alguns permaneciam ali por conta da sua condição espiritual, que a gente vai aqui examinar. A gente vai ver, inclusive, a explicação de Blandina nesse sentido. Ela começa a falar sobre essas condições, dizendo que há espíritos que já têm condição mental do seu autodomínio. Olha só a questão moral. O autodomínio que eles conseguiram conquistar durante a encarnação, o controle das emoções, o controle dos instintos e dos impulsos, a educação moral, o desenvolvimento de sentimentos superiores equilibrados, fez com que eles dominassem a si mesmos de tal forma que, ao chegar ao mundo espiritual, eles têm domínio de si mesmos, mudam a forma perispiritual, alteram a forma quase que abruptamente, né? Às vezes, diz Blandina, algumas crianças que desencarnam rapidamente são espíritos muito evoluídos que faltava só aquele tempo para se liberar da necessidade de reencarnar. A necessidade de voltar à experiência reencarnatória. Em O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec, há um capítulo sobre o menino Marcel, que era isso, ele desencarnou muito cedo e no mundo espiritual ele falava: tive uma encarnação como um poderoso, fiz muito mal, depois voltei uma série de reencarnações espiando o mal que fiz e faltava só esse tempinho, esse período que eu cumpri muito bem para me desvencilhar. Ele chegou no mundo espiritual quase que imediatamente, ele recuperou a forma física adulta, madura de outra encarnação ou de outras encarnações. Ele tinha um domínio de si mesmo. Não é a grande maioria, diz Blandina. Por outro lado, o sujeito que tem... Aí já é um nível, né? Um outro nível. O sujeito que tem um certo domínio, mas não é tão espírito evoluído assim, pode chegar no mundo espiritual e completar, como criança, completar o seu desenvolvimento assim, crescendo, entrando na adolescência, etc. Pode acontecer. Esse já tem um certo mérito, uma certa conquista espiritual, uma certa espiritualização, ou pelo menos educação emocional. Agora, aqueles que estão muito vinculados, que é a maioria de nós, muito vinculados à experiência da carne, não consegue fazer esse processo. Permanece ali ainda preso à aparência dos últimos momentos da vida física. E conserva, assim, às vezes, diz Blandina, precisando reencarnar. Não vai conseguir, mesmo a longo prazo, se desvencilhar dessa aparência. Alguns não, com muito processo, com muita mudança mental, educação dos sentimentos, melhora própria. Às vezes esses, a longo prazo, conseguem se modificar e ter uma forma perispiritual mais sutil, mais leve, menos densa, a ponto de poder modificá-la, poder atuar o seu psiquismo sobre elas e subordinar o corpo espiritual sobre a mente. A mente atua sobre o corpo espiritual, que é um corpo plástico, um corpo de vibração sutil, a depender do corpo ser sutil, claro, cada vez mais sutil, menos denso, e a mente também ser espiritualizada e ter domínio sobre a matéria. Então, nesse sentido, a gente tem essa explicação de Blandina e diz, no entanto, que aqueles muito apegados à matéria, aqueles ainda que guardam muitos conflitos com a experiência do corpo, conflitos com aqueles que deixou, ou espíritos que têm muitos débitos do passado, desencarna criança e permanece com aparência infantil, às vezes só alterando com a outra encarnação, que mergulha no corpo, que tem toda uma experiência reencarnatória, e nessa encarnação aí desencarna mais velho, ok. Então, nós temos, portanto, esse tipo de dinâmica que Blandina explica, né? E aí André Luiz levanta uma questão, que é inclusive complementada por Hilário, sobre as patologias infantis. Ele vai dizer que agora ele entende algumas patologias infantis, por exemplo, criança com câncer,
Por exemplo, alguns casos de epilepsia, etc. Alguns casos ali de patologias teratogênicas, né? De demanda de conteúdo genético, né? E assim por diante. Então, ele faz essa alusão toda e a Blandina, inclusive, faz um comentário sobre isso, falando dos quadros de débitos de cada qual. O sujeito reencarna muitas vezes e quando na fase infantil desenvolve isso, é herança de débitos da encarnação anterior, de conflito, de problemas que deixou no passado e que agora reassume no presente, né? Se manifesta no presente, né? Reverbera na encarnação atual, né? E ela faz uma explicação sobre a lei, que ninguém escapa da lei, né? Que cada um vai poder se recuperar de si mesmo e recuperar a dignidade perdida no passado através dessas experiências, às vezes dolorosas. E aí ela diz uma coisa que vale a pena aqui eu mencionar. E vale a pena pegar o comentário dela, porque o comentário dela no original é melhor do que o meu comentário sobre o comentário dela. Ela diz assim, que por mais doloroso que seja, e que o ser humano da Terra ainda não tem condição de compreender a finalidade, porque muita gente, para que sofrer? Para que esse sofrimento? Por mais doloroso que seja, o espírito está amadurecendo ali. O espírito está assimilando uma experiência que vai ficar nele. Ele vai ficar marcado com aquela experiência e vai amadurecer com ela. Mesmo que a gente não consiga compreender a finalidade daquele sofrimento, mesmo sendo doloroso, uma criança, por exemplo, sofrendo, uma criança doente, é sempre um quadro que nos sensibiliza, né? Que gera empatia, afinal é uma criança, etc. Mas em termos espirituais profundos, muitas vezes, apesar de doloroso, às vezes é necessário para o burilamento, para a sublimação e para o amadurecimento do espírito, e é isso que a Blandina diz nesse capítulo, né? E aí o próprio Clarencio então diz assim: cada qual de nós renasce na terra a exprimir na matéria densa o patrimônio de bens ou males que incorporamos aos tecidos sutis da alma. A patogenia na essência envolve estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não seja um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos ou conforme as nossas necessidades de redenção. E mais adiante ele fala do corpo ser uma espécie de esponja que absorve as mazelas que o perispírito traz para purificar o espírito. A gente sabe disso, né? O corpo absorve na reencarnação, absorve as mazelas do perispírito, se manifestando às vezes como doenças, como problemas, purificando, portanto, o ser espiritual nesse processo aí de encarnação, né? Na vivência encarnatória, na vivência carnal, né? E a própria... Aí a gente entra no final do capítulo, né? Gostaria de já caminhar para a conclusão. André Luiz, curioso, olhando por aquele espírito admirável, aquele espírito venerando, que é a Blandina, e aí não consegue controlar a sua agressividade e pergunta a ela. Pergunta a ela sobre por que ela está ali, naquele local, o lar da bênção, né? O que é que ela... Qual era a ligação dela com aquele trabalho, com aquela tarefa? Que ele ficou intrigado, uma mulher com aparência jovem, né? A entidade mariana, que inicialmente receberam ele, tinha uma figura mais de mãe, né? Tinha uma aparência mais de mãe, de matrona, como o próprio André Luiz diz, né? E que seria, inclusive, mais compreensível que ela ficasse ali explicando, mas a Blandina era o espírito ali, né? Relativamente responsável, né? Me parece que é o espírito responsável por aquela região, né? Embora a aparência de mulher jovem, de uma jovem mulher, né? Uma jovem senhora, ou senhorita, para ser mais exato, né? E aí ele não aguenta e pergunta isso para ela, né? Qual é a ligação dela com aquela atividade, né? Por que ela está ali naquela tarefa, né? Se ela foi colocada ali, ou se ela escolheu, e se ela escolheu de conta própria, por que cuidar daqueles quadros, daquelas demandas? E aí André Luiz diz que ela, que era sempre sorridente, ficou séria, com uma expressão até de taciturna, uma expressão até triste. Houve um silêncio no local, né? Tipo assim, ih, rapaz, olha o assunto que ele está tocando. E aquele silêncio, né? Ficou um silêncio no recinto, né? André Luiz fala isso, que ninguém ousava interromper o silêncio, né? E depois de alguns minutos, ela voltou a sorrir, né? Como diz André, adoçou a expressão com um sorriso e deu a resposta para ele, começou a explicar a ele. Olha o que ela diz: fui casada em minha última existência
e somente há 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filhinho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje eu sei que preciso reeducar-me no amor de mãe, consoante os débitos que contraí no passado. Realmente sinto grande afeição pelas crianças, contudo, tenho, igualmente, enormes dívidas morais para com elas. Sentia afeição especial para com as crianças, mas tinha enormes dívidas morais para com elas. Ela não explica, não detalha. A gente sabe que Blandina é Meimei, que realmente nessa época estava recentemente desencarnada. Né? Imagine Arnaldo Rocha, porque Arnaldo Rocha era o diretor do grupo espírita Meimei, né? Que era a reunião mediúnica de Chico. A reunião mediúnica de Chico era grupo Meimei. Arnaldo Rocha era o diretor, que era marido de Meimei, né? Viúvo de Meimei. Eles casaram e com 20 e poucos anos, com alguns meses de casamento, talvez 1 ou 2 anos de casamento no máximo, não me lembro agora o tempo exato, ela desencarna. Ele com 20 e poucos anos, ela também. Muito jovens, né? E ele ficou muito abatido. Foi aí que ele conheceu o médium Chico Xavier. E Meimei apareceu a ele, inclusive na época das materializações. Meimei apareceu materializada. Toda uma história bonita sobre Meimei em relação a esse caso, né? Esse quadro. Vale a pena depois consultar, depois ver. Belíssimo. Arnaldo Rocha disse que na primeira materialização ele pegou o Meimei materializado e beijou o Meimei. Beijou o Meimei de tudo que é jeito. Né? É uma história muito bonita. E aqui ela está fazendo alusão, né? Imagine Arnaldo Rocha na época lendo essa história, e Chico deve ter contado para ele. Claro que contou para ele que Blandina era Meimei. E Meimei, inclusive, é um apelido, tá? Meimei era um apelido entre eles dois de casamento, que me parece que Meimei significava, não sei em que língua, não sei. Meimei significava meu amor, tá? Era um apelido, porque o nome dela é Irma de Castro. Ela desencarnou muito jovem. E ela fala aqui o que aconteceu com ela. Ela não teve filhos nessa encarnação, não teve condição de ter filho, talvez por débitos espirituais, e desencarnou, né? E fala sobre os débitos aí para com as crianças. Que débitos são esses? A gente não sabe. A gente não sabe como é isso. Né? Perceba como ela está reparando os débitos dela, também ajudando as crianças no além-túmulo. Aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Não sei se vocês têm observado ao longo dos tempos, mais recentemente, e esse é um objeto de minhas reflexões pessoais, né? A cada dia que passa, a cada tempo que passa, né? Com o tempo a gente vê uma quantidade absurda, cada vez maior, né? Uma quantidade muito grande, quase que frequentemente, né? Se você pega aí os casais de maneira geral, de casais com dificuldade de engravidar, com dificuldade de ter filho, ou às vezes com a demanda do marido, a demanda do companheiro, do masculino, com alguma questão do espermatozoide, a fertilidade, etc., alguma questão terapêutica, né? Às vezes que inviabiliza por completo, e aí eu penso, porque o débito é mais contundente. Às vezes não, às vezes é uma pouca fertilidade, mas é possível, e a prova, a experiência é ficar tentando e não dando certo, e fazendo tratamento, e tomando hormônio, e isso e aquilo, para conseguir engravidar, e aí engravidar com muito sofrimento, com muita frustração, porque o débito não era um débito de não ter filho, era de ter filho, mas com muito sofrimento, com muito para valorizar aquilo que não se valorizou, talvez. Né? Cada débito corresponde também ao tipo de comprometimento que houve, cada experiência tem a ver com isso, mas eu tenho observado isso, como tem crescido cada vez mais, e as clínicas de fertilização, de FIV, fertilização in vitro, reprodução assistida, tem cada vez mais crescido esse ramo de reprodução humana pela quantidade de casais com dificuldade de ter filhos. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Eu não quero diagnosticar se alguém está me assistindo e tem alguma questão com isso, eu não estou querendo diagnosticar você, eu não estou falando de um caso particular. Eu estou dizendo que eu não tenho dúvidas que esses casos têm aí raízes espirituais. É claro, nada é aleatório nas leis divinas, nada é o acaso. É claro, eu não sei o caso particular de cada um, o que foi que aconteceu, porque cada caso é um caso. Mas é claro que tem a ver com isso que Blandina está falando aqui. Débitos para com esse tema, esse assunto. E qual é esse assunto? Maternidade, paternidade, de alguma forma tem a ver também com sexualidade, porque às vezes o sexo irresponsável e desorganizado
produz como fruto filhos que são relegados ao abandono, que não são assumidos, filhos que são abandonados, ou filhos que nem se sabe que se teve, no caso do masculino, né? Tem um sexo casual com alguém, depois viajou, uma coisa assim, sei lá, de encontro assim, em um local, depois voltou, viajou, acontecia muito no ano passado e a mulher às vezes depois constatava que estava grávida. Então havia esse tipo de coisa, né? Ainda há, né? Então sexualidade também, então débitos para com família, maternidade, paternidade, sexualidade, gestação, né? Então os débitos são os mais variados, né? Então eu tenho visto isso, né? Dificuldade de engravidar, tanto por parte de homens como por parte de mulheres, casais jovens, às vezes com a saúde em dia, mas não tem conseguido. O que é isso? São débitos, é claro. Agora, claro que eu não vou dizer aqui qual é o débito, o que foi que houve, porque às vezes há também uma espécie de conclusão muito apressada. Ah, Flávio, é porque abortaram muito na vida passada. Não sei. Nem sempre. Cada caso é um caso. Às vezes o aborto que se pratica hoje, o sujeito consegue mudar de vida e reparar na própria vida. Não necessariamente vai ter dificuldade de engravidar na outra vida. É claro que o aborto é um desafio espiritual para recuperar a pessoa que atuou, né, no abortamento, na interrupção da gravidez, né? Mas a justiça divina é também feita de muita misericórdia, não podemos taxar. Então não sei, o casal que está com vontade de engravidar, foi muitos abortos na vida passada? Eu não sei, cada caso é um caso. Pode ter sido? Pode ter sido. O aborto que sobretudo gerou lesões, repercussões no organismo feminino, no organismo genésico, e aí ela acaba recuperando esse organismo perispiritual, estou falando na área perispiritual da genitália, da parte pélvica, da parte uterina, da região realmente reprodutora, né, que foi lesada pelos abortos cometidos, reencarna com o perispírito lesado, impedindo muitas vezes o processo de fecundação, o processo ali, e a angústia de querer ser mãe e não conseguir vai justamente reconstituir e vai amadurecer o sujeito a ponto de ela reconstituir essa área lesada do perispírito. Em alguns casos, sim. Agora, não podemos dizer que é tudo. Em alguns casos, é o homem que às vezes foi o responsável pelo aborto, porque às vezes o homem pega a mulher à força. Às vezes o homem é pelo menos corresponsável. Quando a mulher quer e ele apoia ou ele incentiva e a mulher faz, é claro que a mulher que foi que decidiu. A mulher decidiu, mas teve incentivo dele. Ele forçou também, ele pressionou. E a mulher se sentindo desamparada, às vezes sob as ameaças dele de eu caio fora se você tivesse filho. No passado não havia, às vezes, como provar, DNA, etc. E ela com medo de ficar desamparada, isolada, medo de exercer a maternidade sozinha por causa da falta de responsabilidade com a paternidade por parte dele, ela optava pelo aborto. Claro que ela tem a responsabilidade, e às vezes a responsabilidade é maior por ter optado, porque ela poderia ter escolhido. Mas ele é corresponsável também. Ele é corresponsável porque ele pressionou, ele incentivou. Em alguns casos ele é responsável quando perde a força, por exemplo. Então foi ele que... Mas a mulher não queria. E ele, então, força, né? Então, tudo isso tem a ver. E aí André Luiz vai dizer em Evolução dos Mundos, esse homem volta com problemas, muitas vezes, de fertilidade, com problemas de impotência, com alterações na próstata, na produção de esperma, nas regiões da bolsa escrotal, nas regiões pélvicas, genitais. Está lá. É só você olhar na segunda parte de Perguntas e Respostas de Evolução em Dois Mundos. Ele fala dos prejuízos tanto em relação ao homem, que produz o aborto, que colabora com como com a mulher, né? As regiões, infecção urinária toda hora, miomas, acentuados. Não estou dizendo que você que se tem mioma é porque foi aborto passado. Cada caso é um caso. O mioma pode ter outra causa. Eu estou dizendo a mulher que abortou, muitas vezes espiritualmente, em outras encarnações, vai ter essas complicações, vai ter os problemas, às vezes, de infecção constante, de irritação do colo do útero, de problemas nessa área, de baixa de imunidade, que gera muitas vezes repercussões constantes em função disso, né? O mioma, ou então alterações uterinas significativas, hormonais significativas, endometriose, ovário policístico, síndrome dos ovários policísticos. Mas, claro, eu estou dizendo aqui que cada caso é um caso, né? Mas pode ser, e André Luiz fala sobre essas repercussões do aborto em próximas existências por parte tanto de mulheres
como de homens, né? E sem falar nas repercussões afetivas, emocionais que às vezes ali envolve, né? Então, a gente tem... Mas nem todo caso é aborto. Nem toda dívida de casais que não conseguem engravidar é aborto. Pode ser um homem que abandonou os filhos, teve filhos e abandonou, e volta querendo ter filhos, né? Para valorizar aqueles filhos que ele não teve e que agora ele não consegue ter. Aqueles filhos que ele teve e que ele não valorizou e agora ele gostaria de ter. Então, é um caso, né? Ou uma mulher que abandona, né, bota dentro de uma caixa de papelão e deixa ali no lixo, ou abandona a criança num lar de crianças, né? Dá a criança para outras pessoas e segue. Muitas vezes aquilo gera um débito e volta com dificuldade de engravidar, né? Ou às vezes foi pai, foi mãe, mas foi muito irresponsável, foi muito negligente, foi muito ausente, né? Então, cada caso é um caso. Mas esses débitos para com a família, vou colocar aqui a família de maneira geral, repercutem em cada espírito de acordo com as ações praticadas. Se o meu débito para com a família foi negligência com o casamento, desrespeito com o casamento, etc., eu posso voltar em solidão afetiva, em solidão conjugal. Quem lê as obras de Ivone Pereira sabe disso. A solidão conjugal, solidão afetiva, que também é um débito para com a família. Porque a partir daí eu não consigo ser mãe ou ser pai por causa dessa solidão afetiva, mas o meu drama foi mais com desrespeito conjugal, então eu volto com carência nessa área e por extensão eu acabo não formando família por isso. Mas eu posso voltar sem o débito nessa área, eu me relaciono, etc., mas eu tenho impedimentos ou psicológicos ou físicos para a gestação, por conta dessas ocorrências anteriores. Qual é o caso de Memei? Eu não sei. Não sei. Não consigo aqui dizer qual foi o caso de Memei, qual é o débito dela, de ela não ter tido filhos, desencarnado de maneira abrupta e chegado lá e ficaram cuidando de criança. Mas uma coisa é certa, aqui eu quero colocar uma coisa que é dedução minha. Olha só, Memei desencarnou jovem. Memei desencarnou com 20 e poucos anos. De alguma forma, essa desencarnação, que foi através de uma doença cruel, uma doença severa, ela vomitava sangue, de maneira muito dolorosa, tinha as hemoptises dela. Desencarnar nessa idade também é uma frustração. Tá aí todo vigor, cheio de fluido vital, cheio de energia vital, cheio de vitalidade, desencarna. Especialmente desencarna quando a pessoa conheceu alguém, se consociou, teve um matrimônio, estava no início do casamento e aí, pá, a vida é cortada. Olha só, olha a frustração do espírito, né? Porque não era alguém que não conheceu, ou seja, conheceu, entrou em contato, portanto, construiu sonhos, fez expectativa, elaborou uma vida em comum, né? Quando se casa com alguém, se planeja ali a vida com aquela outra pessoa, mesmo que não dê certo, mas se planeja ali numa vida com aquela pessoa. Ela deve ter projetado, feito prospecção, projetado, construído seus sonhos e de repente tem ali a vida física cortada. É uma espécie de frustração. É uma espécie de frustração abrupta, violenta, que não se espera em uma pessoa com 20 e poucos anos de idade. Nesse sentido, é isso que eu queria destacar, nesse sentido, o caso dela se aproxima ao caso das crianças. Porque as crianças também tá cheio de vida, tá cheio de vitalidade e tem a vida física cortada. Nesse sentido, o caso de Memei aproxima ela em semelhança com as crianças. Faz dela parecida. Talvez faz com que essa experiência provacional dela fez com que ela, como blandina no mundo espiritual, inclusive conseguisse sentir um pouco não, mas sentir mais ainda do que o convencional, a empatia por crianças, porque se sente no lugar, consegue se colocar no lugar das crianças, de ter a reencarnação frustrada, abruptamente cortada, interrompida em uma fase da vida que não se espera, que não tem expectativas para isso, né? Que normalmente não se pensa nisso. Então, nesse sentido, ela consegue, inclusive, se colocar no lugar, porque viveu aquilo. E talvez tenha, inclusive, a condição, por causa da experiência que ela viveu, de ser mais empática, de ter mais compaixão, de ter mais desvelo maternal para com aquelas crianças, né? Para com aqueles seres espirituais. Então isso é super interessante, ela fala isso, e quando ela dá essa resposta que eu citei aqui, o capítulo já acabando, todo mundo fica em silêncio, né? Com aquela resposta, e André Luiz fica um pouco desconcertado, afinal perguntou uma coisa de foro privado, foro pessoal, e o próprio Clarence olha para ele e faz um sinal
para ele não prosseguir no comentário, porque aquilo era assunto da privacidade dela, assunto da vida pessoal. Isso é uma coisa que eu gostaria de destacar, porque o final do capítulo também é uma pérola nesse sentido, né? É precioso nesse sentido, naquela conversação, para dizer que os espíritos bons têm muito respeito pela vida pessoal do outro, pela privacidade alheia. Isso é algo sagrado, né? Que só realmente comentam, acessam se o sujeito trouxer e ele então abordar. Mas os espíritos bons não são invasivos, não são inconvenientes. Se você tem um guia espiritual que é invasivo demais, que fica se metendo em sua vida, tenha cuidado. Porque talvez não seja guia. Os espíritos nobres são sempre muito nobres. Né? Eu nunca me esqueci de... eu acho que foi Haroldo Dutra Dias ou foi alguém do movimento espírita que comentou recentemente dizendo assim: o que mais me chama a atenção em Divaldo Franco, disse ele, o que mais chama a atenção em Divaldo Franco é a sua profunda discrição. Eu fiquei com ele na Mansão do Caminho, eu acho que foi Haroldo, eu fiquei com ele na Mansão do Caminho, convivi com ele próximo e ele nunca me perguntava nada da minha vida pessoal. Nunca se intrometia nas minhas questões pessoais. Guardava o absoluto respeito e discrição. Absoluta discrição e respeito. Porque vida pessoal é sagrada do outro. Se eu chegasse para ele para confidenciar alguma coisa, para desabafar, aí ele me ouvia e me orientava. Mas nunca procurava desrespeitar essa linha, mesmo em nome da amizade. Olha só. Então, esse final do capítulo é precioso nesse sentido, porque fala um pouco desse respeito que os espíritos têm à intimidade, à privacidade de cada qual. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.